Uma alegria estar aqui com vocês. Quando nós fundamos o Comerge há mais de 25 anos atrás, o objetivo é esse: congraçamento, conhecer, estar junto, ouvir uma palavra, ser edificado e crescer. Como vocês sabem, eu sou filho de pastor, de uma família tradicional de pastores. Eu sou a segunda geração, eu e meus primos. Meu filho e filhos dos meus primos são a terceira geração. Eu acho que nós devemos ser uns 12 a 15 pastores que são Malafaia, dessa geração de pastores. Eu nasci na igreja, há 60 anos eu pertenço à mesma igreja. Eu tenho 66 anos e meu pai saiu de Madureira para Penha quando eu tinha 6 anos. Meu pai saiu da Assembleia de Deus de Madureira por causa de chapéu. Era obrigatório o uso de chapéu e meu pai era militar, oficial da Marinha, já usava cap, ainda tinha que usar chapéu para a igreja. Meu pai sempre foi um cara de questionamentos. Aqui poucos conheceram meu pai. Poucos. Eu, perto do meu pai, para discutir assuntos, eu sou fichinha. Meu pai tinha uma retórica, uma retumbância, uma argumentação monumental. Discutir com meu pai era suicídio, porque meu pai era um cara muito preparado. Eu comecei a ver, meu pai me levava para as convenções das Assembleias de Deus. Meu pai era general 4 estrelas, né? Então, eu com 15 anos assistia à convenção das Assembleias de Deus e o pau quebrava, porque era uma convenção de igrejas independentes, não tinha cacique-chefe, então tinha muita discussão. E meu pai era o único cara na convenção que decorou o estatuto e o regimento interno. Então, discutir com meu pai não dava, porque meu pai tinha decorado na cabeça o estatuto e o regimento interno. Meu velho não era brincadeira. Ele discutia com 5 ao mesmo tempo e não dava. Meu velho era violento. Marcos foi aluno de meu pai, sabe. Paulão conheceu também meu pai, foi teu padrinho. Então, meu pai, eu estou mostrando aqui porque as pessoas pensam, né? Hoje nós estamos vivendo um problema. O problema dos famosos anônimos. É famoso em quê? É porque se deu bem nas redes sociais. Qual é a história dele? Ninguém sabe. O que é que ele veio? De onde veio? Também não sabe. Famosos paraquedistas que chegam no reino de Deus e você não sabe nada e um monte de gente começa a seguir. Esse é um negócio perigoso nessa geração de hoje. Perigoso. Então, aí meu pai, a cena é cômica para não ser trágica. Meu pai combinou com os obreiros, né? Não, Malafaia, você fala, que meu pai sempre foi um grande orador. Não, fala, pastor Paulo Leivas Macalão. Para mim, o maior líder evangélico da história da igreja evangélica brasileira, Paulo Leivas Macalão, o fundador da Assembleia de Deus de Madureira. Eu era garoto, eu nunca vi na vida de nenhum homem uma autoridade espiritual como Paulo Leivas Macalão. Ele falava pouquíssimo, mas onde aquele homem chegava, o nego tremia. Não dá para me explicar para você. Eu sei que é bajulação. Eu sei que é bajulação, porque o cara é grande e tal, bababá. Não, estou falando de autoridade espiritual. Esse homem tinha uma autoridade. Aí meu pai pediu a palavra na reunião de presbitério. E veio com um arrazoado bíblico, que era obrigado a usar chapéu, dizendo que não era doutrina, e o pessoal disse, não, Malafaia, nós vamos te apoiar. Aí quando meu pai acabou de falar, o pastor Paulo Leivas Macalão se levanta e diz assim: tem alguém aqui que está com Malafaia?
igual a vocês. Cadê? Cadê os amigos? Ninguém falou nada. Agora meu velho era macho. Como ninguém que tinha dito, não fala, nós vamos te apoiar. Só foi uma pergunta do pastor Paulo Oliver Macalão. Aí, o pastor Paulo vira para meu pai e diz assim, Gilberto, a sua tese não tem apoio do ministério. Aí meu pai pediu a palavra, você vê que eu sou desaforado no DNA. Aí meu pai pediu a palavra e disse assim, pastor Macalão, eu lhe respeito, mas eu quero minha carta, que eu não vou ficar num lugar onde tem covardes. Meu pai saiu de Madureira por isso. E veio para Penha. E aí eu fui criado. Pastor Santos consagrou meu pai e me consagrou depois a pastor. E depois liberou meu pai. Era uma congregação Jacarepaguá e foi uma igreja autônoma. Pastor Santos liberou meu pai. E depois eu fui ser vice-presidente do pastor Santos. Mas algumas coisas que eu tenho aprendido nessa minha pequena caminhada e que ainda tenho muito que aprender, existem coisas que para mim elas são muito importantes na vida e no ministério de um pastor. Um dos maiores ensinos para mim é que Davi foi ungido rei. Ele não sai, preste atenção que eu vou te falar, isso aqui, um dia eu até prego aqui se tiver uma oportunidade. Ele é ungido rei, mas ele não sai da unção para o palácio. São aproximadamente 15 anos para ele poder chegar a ser rei. Isso mostra, né, toda uma trajetória de treinamento. Porque a unção, ela não substitui a capacitação. E nem a capacitação à unção. A unção é um revestimento de poder para você realizar algo no reino de Deus. A capacitação é a capacidade de colocar em prática habilidades e conhecimento. Então, ele é ungido, mas ele tem que ser capacitado para ele ser rei. Por que você acha o exemplo máximo de unção na Bíblia é Jesus Cristo? Colossenses 2,9 diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E por que o ministério de Jesus não começou só aos 30 anos? Já que tinha a plenitude da unção. Capacitação. Lucas 2,52. Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Então ele foi desenvolvido na cultura, capacitado na cultura humana, mesmo tendo unção. A unção não substitui a capacitação, nem a capacitação a unção. A unção e a capacitação juntas vão maximizar o seu potencial. Essas duas coisas. E eu posso pegar a Bíblia inteira e mostrar isso para você. Mas uma coisa incrível de Davi, porque Deus o capacitou durante 15 anos para ser rei. E segundo Samuel 3,1 diz que houve guerra prolongada entre a casa de Davi e a casa de Saul, e a casa de Davi prevaleceu. Não foi na moleza, mesmo sendo ungido para ser rei. A gente pensa que promessa de Deus vem de mão beijada. Até aquilo que Deus prometeu, você vai ter que aprender a lutar para conquistar, para não desperdiçar e valorizar. Por isso que a herança de Caleb, Josué capítulo 14, quando Caleb pede a Josué, me dê aquele monte, ele vai dizer uma palavra: eu sei que ali tem cidades fortes e gigantes, mas o Senhor vai estar comigo, eu tenho promessa. Por isso que Deus não entrega nada mole na mão de cada um. Então eu aprendi uma coisa com Davi fantástica. É quando você chega em 2 Samuel capítulo 5, versículo 12, que diz assim: e depois de ter se fortalecido no trono, entendeu Davi que o Senhor o fortalecera por causa do seu povo. Isso aqui, meu irmão, é a chave.
Entendeu Davi que o Senhor o fortalecera por causa do seu povo. Então, isso aqui é um princípio. Tudo que você é no reino, tudo que você realiza no reino, não importa se tem grandeza aos olhos dos homens ou se não tem grandeza aos olhos dos homens. Tudo que você é e faz só pode ter um objetivo: engrandecimento do reino de Deus. E isso, você cuidado com o sucesso, cuidado com o crescimento, que dá um ar para o indivíduo que parece que Deus está precisando dele no reino. Você tem que tomar muito cuidado com crescimento e com grandeza, inclusive com dinheiro também. Não é só grandeza numérica de ministério. Então, Davi tinha um discernimento espiritual que depois dele ter consolidado o reino, está sentado no trono, poderosíssimo, entendeu Davi que o Senhor o fortalecera por causa do seu povo. Você é pastor de igreja, você é um evangelista, você desempenha uma função, não tem nada a ver contigo, tem a ver com o reino de Deus. Entenda isso, por favor, pastor, para que a coisa mais terrível que possa abater na vida de um líder, de um ministro, que chama-se soberba, e que Deus não suporta, porque a soberba é a autossuficiência da idade do homem. E Davi também, no Salmo 19, 13, ele vai dizer uma coisa incrível: Senhor, não permita que a soberba se apodere do meu coração, então serei sincero e ficarei livre de grande transgressão. A soberba não é uma pequena transgressão. Por que Deus não suporta tanto a soberba? Porque quando ele vê um homem soberbo, lembra a Deus o diabo. A soberba derrubou Satanás. Você já parou para pensar quem era Satanás? Você já viu a definição de Satanás na analogia de Ezequiel 28? Ele era chamado do aferidor de medida. Preste atenção nisso aqui, gente. Aferidor de medida em sabedoria, beleza e poder. Sabe o que Deus está dizendo? Se na eternidade passada, antes da queda do homem, você chegasse para Deus e perguntasse: Deus, me mostra um exemplo máximo no teu reino de poder, sabedoria e beleza, Deus ia dizer: Lúcifer. Lúcifer era o aferidor da medida, isso é, o exemplo máximo no reino de Deus de poder, riqueza e sabedoria. Virou diabo por causa da soberba, porque ele estava num tal grau elevado que ele achou que podia ser semelhante a Deus. E aí você sabe que Satanás perdeu beleza, Satanás perdeu sabedoria, mas Satanás não perdeu inteligência e perdeu certo poder, mas não perdeu todo o poder. Tem gente que pensa, pastor Cláudio, que o diabo é burro. O diabo não é burro, é inteligentíssimo. O que você e eu precisamos entender é que, como Satanás é maligno, a essência do caráter do diabo é mal. Ele não consegue usar a sua inteligência para o bem, só para o mal. Mas ele é inteligente. Ele perdeu sabedoria, mas não perdeu inteligência. Ele perdeu o poder, mas não perdeu todo o poder. E ele perdeu toda a beleza. Aquilo que resplandecia a Deus. Então eu tenho na minha pequena trajetória de aprendizado essas coisas importantes. Uma outra coisa que eu tenho aprendido, eu já vou 2 minutinhos, eu encerro para não ocupar mais o tempo. Eu aprendi que uma coisa linda do reino de Deus é a obra de cooperação. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Ninguém. E sabe qual é uma definição de cooperador? Cooperador é aquele que não tem a pretensão de ser o primeiro.
Cooperador é aquele que tem a visão de ajudar, de trabalhar em conjunto para uma frutificação melhor. Esse é o cooperador. E você sozinho não vai a lugar nenhum, pastor. Nós estamos aqui nessa reunião, olha os obreiros que trabalharam, olha quem preparou o café, olha quem cuida do som. Uma série de pessoas que trabalham no reino, cooperando com o desempenho do seu ministério. E a obra de cooperação é você valorizar as pessoas que trabalham. Eu venho de uma denominação gigante, então eu pude ter muitos exemplos e ver exemplos maus e bons. Eu vi líderes grandes, poderosíssimos, que achavam que era a última Coca-Cola do deserto. E vi líderes grandes e poderosos reconhecendo gente lá de baixo. Eu vi essas duas coisas e vi o final deles. E vi o final dessas duas escolas. Então, considere os que trabalham com você. E há uma coisa no ministério que aqui muita gente está enganada. Você, como pastor da igreja, tem um revestimento de uma autoridade maior. Mas o pastor auxiliar que é chamado, ele também tem uma unção. Ele também tem um revestimento de uma autoridade menor do que a sua. E não te dá direito, por você ter uma autoridade maior, de massacrar o outro que tem uma autoridade menor. Porque tem pastor que pensa que porque ele é uma autoridade maior, ele pode cometer injustiça. Só que você está cometendo uma injustiça com quem Deus também chamou. E aí o bicho pega. E eu sou muito antenado no meu ministério com isso. Eu tenho mais de 1000 pastores no nosso ministério. Eu sou muito antenado, porque o poder é uma coisa muito perigosa. E na minha denominação eu tenho poder mesmo. Eu não preciso de licença a ninguém para nada, só a Jeová. Aquela frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é fortíssimo. Na denominação que eu estou inserido, eu tenho muito poder. Mas, cuidado com o poder que você tem. Para você não tocar em gente que Deus também chamou. E não é porque você tem uma autoridade maior, eu tenho visto isso, irmãos, eu conheço histórias, o cara tem super pastor, mega pastor, cometendo as maiores injustiças, botando o pastor para fora sem direito a nada, com a mão na frente e outra atrás, jogando família fora, fazendo arruaça. E ele está pensando que Deus não está dizendo, meu filho, que história é essa? O que você está pensando? Você é dono do reino? Não, você é cooperador do reino. Eu te coloquei numa função maior. Por isso que naquela palavra dos 2 servos de Mateus 24, 45, eu vou parar aqui. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Por que servo fiel e prudente? Fidelidade sem prudência gera desperdício. E prudência sem fidelidade gera inconstância. Eu repito para você. Fidelidade sem prudência gera desperdício. Por quê? O que é prudência? É a pessoa que busca evitar dano e erro. Então, você é fiel, cumpre aquilo que te obriga, que você se obriga, top. Mas sem prudência, mesmo você sendo fiel, vai gerar desperdício. E a prudência, mesmo você sendo uma pessoa que evita dano e erro, sem fidelidade, gera inconstância. Então essas duas coisas no ministério, fidelidade e prudência. Por que está lá no Novo Testamento? Quem preside com cuidado. Prudência, cuidado. Você está lidando com pessoas. Você não está lidando com quinta categoria de ser, você está lidando com a igreja. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, dirigir meu carro, como diz outro, eu relaxo. Porque se eu arranhar o carro, se eu esbarrar, o carro é meu. O carro dos outros, cara, isso é um problema. Você fica com medo de bater, medo de estragar. Mesma coisa, a gente toma conta de uma coisa que não é nossa. A igreja de Jesus. Você é tomador de conta, você é mordomo principal. Então cuidado, esse negócio não é teu não. Separe o seu dinheiro do dinheiro da igreja. Eu vou dizer uma coisa para você, o problema não é o salário do pastor não, porque 1 Coríntios capítulo 9 tem uma analogia do salário do pastor com a antiga aliança.
Tem uma analogia: conforme o gado, você bebe do leite. Conforme a vinha, você bebe do vinho. Você come da fruta. Então, existe uma lei de proporcionalidade. O problema nunca será o salário do pastor, desde que há uma lei de proporcionalidade. O problema é quando o pastor pensa que o dinheiro da igreja é dele. E eu não vi até hoje um sobrar nessa história. Eu não vi um sobrar nessa história. Está passando um filme aqui de vários que eu conheci e que eu avisei. Meu filho, separe o teu da igreja. Eu aprendi, a minha escola. Meu sogro e meu pai disseram: meu filho, o que é da igreja é da igreja. O que é teu, você faz o que quiser, até burrada. Mas o da igreja não. Então, e outra, não, pastor, eu tenho uma parte, desculpa, eu só posso falar o que está na Bíblia. Não fica chocado comigo, não. Na antiga aliança, o sacerdote tinha lá o dízimo. Na nova aliança, sacerdote tem salário, não tem participação de lucro, não. Vai lá em 1 Coríntios 9. É salário, não estou falando do tamanho do salário, é salário. E vou dizer uma outra coisa até para alertar os senhores, não brinquem com isso. Se a Receita Federal fizer uma investigação na sua igreja e descobrir que você tem participação na renda da igreja, eles retiram a imunidade tributária e fazem a conta de 5 anos. Você vai perder templo e vai perder dinheiro. Escute o alerta que eu estou dando. Se a Receita Federal cismar de fazer uma investigação na sua igreja sobre renda e descobrir que você tem participação da renda, deixou de ser entidade sem fins lucrativos. Significa que isso é um negócio de rentabilidade. Eles tiram a tua imunidade e cobram multa de 5 anos. Eu já orientei alguns pastores sobre isso. A questão não é se você ganha 10 mil ou 100 mil, não, pastor. Vai me desculpar. Isso não é questão. Ou se o pastor ganha uma nota, vai trabalhar, brother. Vai ganhar uma para Jesus. Vai fazer a tua igreja ter uma renda grande para você ganhar na proporcionalidade. O problema é que a igreja, desculpa, estou falando em tese. Quanto é que é a renda dessa igreja? 100 mil reais. Salário do pastor, 50 mil. Isso é lei de proporcionalidade? Não, isso é lei do absurdo. Mas como uma igreja que tem 100 mil de renda, o pastor levar metade do dinheiro? Vamos lá. Eu sou pastor de uma igrejinha boa. A igreja que eu sou pastor rende alguns milhões por mês. Vamos continuar contando. Eu não sou pastor de fundo de quintal, com todo respeito, não estou criticando a igreja. Eu estou querendo fazer isso para você entender. Eu não estou dizendo que a igreja pequena é fundo de quintal. Estou falando desses malandros que abrem igreja aí, só para tomar dinheiro do povo. É isso que eu estou querendo dizer. Não estou menosprezando, não, porque não tem. Deus não olha o tamanho da igreja para te dar galardão. Deus olha a fidelidade daquilo que Ele te entregou para te dar galardão. Quem produziu 2 talentos e quem produziu 5 recebeu a mesma recompensa. Porque diz que deu a cada um conforme a sua capacidade. Se Deus colocou você para ser pastor de 100 e você for fiel nisso, e o outro foi colocado como pastor de 1 milhão e foi fiel, o teu galardão vai ser igual o de um pastor de 1 milhão. É que nós estamos trazendo para a lei do mundo para Deus. Deus não trabalha assim. Aqui eu te entreguei 100 pessoas, você foi fiel, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Está aqui, eu te entreguei 1 milhão de crentes, foi fiel, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Olha, você foi pastor de 1 milhão. Poxa, você é o cara. Eu tenho uma sala reservada aqui só para quem é pastor acima de 1 milhão de pessoas. Eu estou te dando uma palavra para te ajudar no desempenho do teu ministério. Dinheiro da igreja é da igreja. Meu dinheiro é meu, eu faço dele o que eu. Que eu falando de dinheiro de igreja. Isso aqui, gente, é sério. Eu já vi pastor se enrolar tanto com isso. Emprega toda a família. Todo mundo mamando e não fazendo nada. E tu pensa que o povo é trouxa e não está olhando. Estou perdendo as minhas ovelhas. Vai perder mais ainda.
Vai perder. Não tem problema de você pagar a filho ou a filha desde que trabalhe e que o povo reconheça. Não, ó, a filha desse pastor é secretária da igreja. Essa garota é uma leoa aqui. Todo mundo está vendo. Aí, filho do pastor. Nem para tirar a oferta presta. Nem para passar o miserento do envelope o miserável presta. E recebe salário de pastor. Vocês estão pensando que isso é... Eu sei o que eu estou falando. Você tem que entender o contexto social que você está, a igreja que você está. E eu vi o pastor Marcos falar uma boa palavra sobre a oferta. Mas a grande realidade é que o povo é nosso espelho. Você não tem dizimistas na sua igreja porque você não é fiel nisso. Você não tem ofertas boas na sua igreja porque tu é miserável na hora de dar oferta. Você quer para você o que você não faz? E quer que o povo faça? A Bíblia diz assim, e aqui eu termino. Tá bom. Eu aprendi uma coisa na minha história. É melhor você sair fora quando o povo quer que tu continue, do que continuar quando o povo quer que tu caia fora. E daí os pentecostais dizem logo assim, amém, Deus já falou, aleluia. Eu já conheço, isso é velho demais a história. Até me perdi o que eu ia falar. Vocês me distraíram. Hã? Eu estava falando porque não recebe, porque não semeia. O que é que a Bíblia fala? Olha aqui. A fé dos quais imitai, atentando para toda a sua maneira de viver. Qual é o destaque da vida do pastor? A fé. Por que você acha que o escritor aos Hebreus destacou a fé? A fé é o maior exemplo da vida do pastor, o destaque. A fé do qual imitais, atentando para toda a sua maneira de ver. Isso é, olha o pastor como homem, olha o pastor como esposo, olha o pastor como pai, olha o pastor como cidadão, olha o pastor como crente. Mas o destaque é a fé. Eu pergunto para você, quando é que o povo da sua igreja viu um ato de fé seu? Não é aparecer, não é fazer para aparecer, porque o povo até isso sabe. Mas assim, pô, meu pastor, caramba, nós estávamos aqui numa obra, o pastor foi e entregou o carro. Estou citando, estou falando de exemplo. Porque mesmo que você não fale, a notícia corre. Porque você é exemplo. O povo está olhando. Faz uma campanha na igreja e o cara não dá oferta nenhuma. E a coisa mais horrível que eu já vi até hoje, e eu já falei com vários. Irmãos, o cara tem até uma palavra, tem 10 textos decorados para falar de oferta. Fala meia hora de oferta. Na hora de tirar a oferta, não se coça. Eu não vejo ele mexer hoje no Pix. Eu já contei. 2 pastores, uma mega igreja, classe média alta, o cara disse assim para mim, rapaz, eu sinceramente, eu já fiz de tudo aqui. Malafaia, a oferta aqui. Rapaz, a oferta aqui, cara, rapaz, é difícil esse povo dar oferta. A oferta aqui é para esse nível de igreja, é uma vergonha. Sim. Fala aí de oferta. Aí eu falei. 15 minutinhos, dei uma palavra sobre a oferta na igreja. Aí vem os envelopes. Um para mim, botei a oferta. Fiquei olhando ele. Não vi ele se coçar. Aí, meu filho, eu não vou aguentar uma coisa dessa. O cara veio falar comigo, era melhor não ter falado. Aí, tirou a oferta, ele devolveu o envelope vazio. Eu fiquei monitorando ele o tempo todo. Mas pediu para falar, reclamou. Quando acabou, eu disse, querido, sabe qual é o problema da sua igreja, do povo não dar oferta? É porque você não dá exemplo. O envelope foi colocado na sua mão, está esse povão todo aqui. Tinha 4.000 pessoas na igreja. Eu, se sou eles, também não dava, não. Fui numa outra igreja, uma grande Assembleia de Deus, topíssima. O pastor virou e disse assim, Malafaia, eu ouvi dizer que você fala de oferta e tem uma boa palavra.
Vê se tu repreende o rato da miséria dessa igreja. Esse povo é ruim de dar oferta. Tá bom, pastor. Aí eu dei uma palavrinha sobre a oferta. Uma grande igreja, sei o nível de salário do pastor. Aí a cena foi cômica para não ser trágica. Eu do lado dele, ele mete a mão no bolso do paletó e eu escuto o barulho das moedas. Chicalim, chicalim, chicalim. Aí ele tira as moedas e abre a mão, aí corre 5 moedas. Ele tira 2 moedas de 50 centavos e guarda as outras 3. Aí salva, não envelope, aí passa a salva. Tilim, tilim. Passou, eu falei, pastor, eu tive uma revelação a cores. Nítida, do rato da miséria da tua igreja. E ele não entendeu, ele falou, é mesmo, Malafaia? Assembleano, né? Falou do transcendental, eles ficam logo aguçados. Falou, rapaz, eu tive uma visão, mas olha, uma visão mesmo assim, coisa ao vivo. Aí eu fui encebando. Ele não caiu a ficha dele, eu fui encebando com o cara. Porque o coral ainda ia cantar, antes de eu pregar. Eu falei, Deus me revelou, fotograficamente, onde é que está o rato da miséria na sua igreja. Cara, nunca vi ninguém falar isso aqui para mim, pois eu vou falar. Você. Ele ganhou um susto. Cara, eu fico com vergonha. Você meteu a mão no bolso, tirou 5 moedas. Tu tirou 2 moedas de 50 centavos, cara. Tu não tem vergonha disso, não? O cara humilde, grande pastor, falou, você está certo. Eu vou consertar minha vida nessa área a partir de hoje. Foi honesto, foi humilde. Me chamou. Eu não vou falar de igreja de ninguém. Mas eu fico observando, irmãos. A gente pensa que o povo hoje é trouxa. O cara está fazendo campanha e aparece com carro zero no outro dia. Não tem problema ter carro zero. Mas peraí, fez a campanha e não aconteceu o que fez. Irmão, vamos fazer uma campanha que nós estamos precisando aqui, mudar esses móveis aqui, tem que comprar uma bateria nova, eu tenho que comprar um teclado novo, e temos que comprar esse som novo, vamos fazer uma campanha aqui. No outro dia, aparece com um carro novo e não tem bateria nova, não tem som novo, não tem teclado novo, e o povo pensa que é otário. Gente, o mundo mudou, senhores. O mundo mudou. Que Deus abençoe você, sua vida, seu ministério, e profetizo sobre você. Deus vai honrar a sua fidelidade e o seu trabalho. Deus vos abençoe.